Deves orar, buscar a Deus, Ele conhece teu coração. Pede com fé, com gratidão, busca a Cristo em oração. Deves orar, 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 deves pedir e agradecer. Quando na dor, na tentação, busca a Cristo em oração. Deves orar, interceder por teus amigos, por teus irmãos, pois Deus é Pai, sim, Deus é bom, Ele responde a oração. Deves orar, 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 deves pedir e agradecer. Quando na dor, na tentação, busca a Cristo em oração. Quando na dor, na tentação, busca a Cristo em oração. Quando na dor, na tentação, busca a Cristo em oração. Oi, crianças, como vocês estão? Estamos com saudades, certamente todos os artistas também estão. E apesar de nós estarmos um pouco distantes, nós sabemos que nós não podemos ficar distantes de Deus. Uma boa forma que nós temos de ficarmos próximos de Deus é nós estudando a palavra de Deus, que é exatamente a Bíblia, e também, claro, orando. Então, queremos que nesse momento você possa se afastar um pouco das distrações, desligar a televisão, ficar um pouco separado ali num lugar mais tranquilo, onde as pessoas não estejam conversando alto, para que a gente possa compartilhar este momento, uma lição bíblica, tá bom? E eu queria iniciar esse momento com oração. Eu queria pedir para que você pudesse se concentrar, baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, para que nós possamos entrar na presença do Senhor e estarmos concentrados para ter um melhor aproveitamento, tá bom? Vamos lá. Senhor Deus, eu quero te agradecer por cada vida de cada criança que está assistindo esse vídeo. Quero te pedir que essa lição seja uma lição proveitosa para a edificação e para a salvação das crianças que ainda não te conhecem como Senhor e Salvador, que elas possam saber que podem confiar em Ti e contar contigo em qualquer situação. Em nome de Jesus, amém. E crianças, eu queria fazer uma pergunta a vocês. Quem gosta de desenhos? Eu gosto de desenhos. Tenho certeza que você também. E nós sabemos que nos desenhos animados, eles são cheios de super-heróis, né? Qual desenho que você gosta? Eu gostava de Chaves, de Tom e Jerry, de Mulher Maravilha. E é sempre muito divertido a gente ver aquele super-herói com aqueles poderes maravilhosos. Mas nós sabemos, você e eu sabem, que esses super-heróis, eles não existem de verdade. Eles são personagens inventados. Mas hoje nós queremos conversar sobre uma pessoa que de fato existiu e que tem um poder maior do que você pode imaginar. Alguém que realmente tem muito poder. E esse versículo fala sobre essa pessoa. Esse versículo está lá no livro de Mateus, no capítulo 8, versículo 27. Eu sei que você sabe, mas sempre é bom recapitular. A Bíblia ela é dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento. E ela é composta por 66 livros. Cada livro ele é organizado em capítulos e versículos. Então, quando a gente quer procurar alguma passagem bíblica, nós vamos procurar onde está escrito o livro. Na nossa passagem está escrito no livro de Mateus, que fica no Novo Testamento. Qual é o capítulo? Capítulo 8. E qual é o versículo? O 27. E Mateus 8, 27 diz: E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E maravilharam-se os homens. Que homens eram esses? Esses homens, eles eram os discípulos e amigos de Jesus.
E eles ficaram maravilhados, eles ficaram espantados, eu posso até dizer. Após eles presenciarem o milagre de Jesus, eles começaram a se perguntar: quem é este? É claro que eles sabiam a resposta, que aquele que eles estavam vendo era Jesus, o Filho de Deus. E olhem só, apesar deles saberem a resposta, eles ficaram admirados e eles entenderam que Jesus tinha muito mais poder do que eles poderiam imaginar. E isso trouxe uma grande lição para eles, porque quando eles começaram a perguntar entre si: quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Jesus, ele é muito mais do que um super-herói. Ele é o Filho de Deus. Ele é igual a Deus. Ele é o próprio Deus que se fez homem. E ele disse, naquela ocasião, para a tempestade se acalmar. E o vento parou e o mar se aquietou. Imediatamente obedeceu a sua voz. Não existe nada que Jesus não possa fazer. E isso nós vamos aprender nessa lição de hoje. E para essa lição de hoje, eu convidei uma pessoa, um personagem, um visitante, melhor dizendo, especial. E eu quero convidar. Olá! Essa aqui, ela é a Ritinha. Tudo bem, Ritinha? Tudo bem. E olha só. Ritinha, como você está? Eu agora estou bem, mas eu estava com medo. Com medo, Ritinha? Você estava com medo de quê? Ora, eu saí de uma caixa escura. Ritinha, você tem medo do escuro? Sim, e eu tenho certeza que outras crianças que estão nos assistindo também. Será que tem criança assistindo que tem medo do escuro? Tem medo do escuro? Eita, Ritinho, acho que eu escutei alguns sims. Eu não falei? Pois é. Mas eu acredito que as crianças, elas têm medo, inclusive, não só do escuro. Elas têm medo de... Deixa eu escutar. Diga aí do que é que você tem medo. Cachorro bravo. Muito bem. Eu também tinha muito medo de cachorro bravo quando eu era criança. De se perder. Eita, também realmente isso é perigoso mesmo. De tempestades. Eu não falei? Mas eu tenho certeza que não é só as crianças que têm medo. Os adultos também têm medo. É verdade. Muitos adultos também têm muitos medos. E na nossa história de hoje, nós vamos conversar exatamente sobre pessoas adultas que tiveram muito medo mesmo. E essas pessoas, eles eram discípulos de Jesus. E isso trouxe um grande aprendizado para eles. Você quer assistir, Ritinha? Quero sim. Muito bem, pois você está convidada para assistir junto com o nosso coleguinha ali, nosso amigo. E a lição hoje vai ser muito legal. Olha só. Hoje nós vamos estudar um texto que está no livro de Deus, a Bíblia. E essa história ela é narrada em 3 evangelhos. No evangelho de Mateus, no evangelho de Marcos e no evangelho de Lucas. A passagem do evangelho que nós vamos estar aberta aqui na nossa Bíblia, se você tiver a Bíblia em casa, eu peço que você vá buscar, que você pause o vídeo e você vá buscar. Você pode abrir, está lá no livro de Marcos, no capítulo 4, no versículo 35 a 41. É muito importante que você esteja com a sua Bíblia em mãos, para que você possa acompanhar o texto bíblico e quando nós fizermos referência, você poder conferir se realmente está escrito na Bíblia isso. E olha só, no final de um dia, onde Jesus já havia passado o dia todo ensinando sobre o reino de Deus, ao anoitecer, já muito dia, todo dia de muito trabalho, ele reuniu seus discípulos, despediu a multidão, vocês estão vendo aqui, olha na nossa figura, ele despediu a multidão e ele tinha que atravessar o lago, que também era conhecido como o Mar da Galileia. E claro, para atravessar um lago, precisaria de um barco. Então ele despede a multidão ali e ele entra no barco, juntamente com reúne os seus discípulos, entra ali no barco e eles começam a fazer aquela travessia. Jesus, ele estava muito cansado, porque como eu disse para vocês, ele ensinou durante o dia todo para uma multidão, centenas de pessoas que vinham de todas as regiões da Galileia para ouvi-lo. E ele, muito cansado, após ele entrar no barco, ele vai para a parte traseira do barco,
coloca ali um travesseiro e se deita. Aquele trajeto, né, aquele percurso, não era um percurso muito longe. Era em torno mais ou menos de uns 30 minutos que eles iriam fazer aquela travessia. E ali Jesus se deita no barco e logo adormece, dado o seu cansaço. Logo que o barco se afastou, crianças, da margem, né? Jesus começou logo a dormir ali. Só que algo estranho começou a acontecer. Ventos fortes começaram a soprar. Ventos fortes mesmo. A Bíblia nos fala lá no livro de Marcos que começou os ventos soprarem de uma forma tão forte que começaram a formar ondas. Aquela região, ela é uma região muito conhecida por essa mudança repentina do tempo. E ali, aquele vento forte, um vento frio, aquelas ondas fortes começaram a balançar o barco. E olha só, de repente, os discípulos começaram a ficar muito preocupados. Eu posso dizer para vocês que eles começaram a ficar desesperados. E aquela tranquilidade, aquela paz que estava no coração deles começou a mudar. Eles começaram a ficar muito temerosos. Os discípulos, eles não sabiam o que fazer. Às vezes, você e eu também passamos por momentos difíceis assim nas nossas vidas, não é verdade? Muitas vezes nós passamos por momentos complicados, às vezes existe alguma pessoa doente da nossa família, ou então os nossos pais estão passando por alguma dificuldade no trabalho, às vezes a gente está com algum problema na escola, ou então esse momento que nós estamos vivendo, onde muitas notícias na televisão falando que pessoas estão sendo contagiadas por um vírus e pessoas estão morrendo. Então tudo isso pode nos tirar a nossa paz, tirar a nossa tranquilidade. Mas eu quero dizer para você, se você já tem Jesus como seu Salvador, você pode confiar que Jesus está perto de você e Ele vai te ajudar a saber exatamente o que fazer nessas situações difíceis. Existe um versículo lá no livro de Isaías, no capítulo 26, versículo 3, que diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo coração é firme e confia em Ti. Olha só, se você já confiou em Jesus como seu Salvador, você pode ter paz. E como é que Jesus pode lhe dar paz? Quando você lembrar que Jesus está perto de você. E quando você lembrar que Jesus, Ele está cuidando de você e Ele tem controle sobre todas as coisas. Mas os discípulos, eles não sabiam o que fazer. Nós não podemos esquecer que alguns discípulos de Jesus, inclusive, eles eram pescadores. Então eles tinham bastante habilidades com aquelas situações. Mas naquele momento, eu posso até imaginar que os discípulos já tinham tentado ajustar as velas, remar mais forte, tirar até alguns baldes de água de dentro do barco, mas nada disso havia resolvido. Na verdade, os discípulos, eles estavam em grande perigo. Como os discípulos, eles poderiam se salvar daquela situação de perigo? Você já pensou sobre isso? O que eles poderiam fazer? Deixe-me dizer uma coisa para você, criança que está assistindo esse vídeo, que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador. Eu queria lhe dizer que você também está em uma situação de perigo. Sabe por quê? Porque o seu pecado lhe separa de Deus. E isso é algo muito sério. Você está separado de Deus por causa do seu pecado. E você sabe exatamente o que é pecado? Se você sabe, eu quero lhe relembrar. Pecado é tudo que a gente pensa, fala e faz que não agrada a Deus. Por exemplo, mentir, dizer palavrões, pegar aquilo que não é seu sem a permissão do dono. Quem sabe desejar que algo de ruim aconteça com aquela pessoa que implica com você. Ou então se sentir orgulhoso quando tira uma nota melhor do que os seus colegas na sala. E você, durante esse momento, você deve estar pensando: ah, tia, todo mundo faz isso em algum momento. E eu quero te dizer que isso é verdade. A Bíblia, que é a palavra de Deus, também nos diz isso. Lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 20, a palavra de Deus nos diz que não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Isso quer dizer que todos nós somos pecadores.
Mas o pecado, ele tem um castigo, ele tem uma consequência, ele nos mantém separados de Deus. E só Jesus, ele pode resolver o problema do pecado. Só Jesus pode nos salvar. Mas os discípulos estavam em perigo. Como eles poderiam se salvar? Olha só, eles começaram a ficar ali apavorados. E eu tenho certeza que eles começaram a pensar, nós vamos morrer. E aí, o que eles poderiam fazer? Eles olharam de repente para o lado, lá para o fundo do barco, e viram Jesus dormindo, tranquilo. Parecia que nada daquilo estava acontecendo. E aí, o que fazer? Então eles olharam e pensaram, vamos acordar Jesus. E foram lá e disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Em outras palavras, eles estavam dizendo, Senhor, o Senhor não se importa que a gente vá morrer? Será se realmente Jesus não se importava com os seus discípulos? É claro que se importava. Jesus amava os seus discípulos e Jesus ama você também. Inclusive, a própria palavra de Deus, ela nos afirma isso. Ela nos afirma que o Senhor nos ama tanto, de um modo tão intenso, que por certa ocasião, há um versículo na Bíblia que diz que Deus nos amou de tal maneira, de uma maneira tão grande, que Ele enviou o seu Filho Jesus para que pudesse pagar o preço pelos nossos pecados. Diz João 13,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo o que nele crê não pereça. Isso significa não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Olha só, o amor de Deus, ele é tão grande que ele foi capaz de enviar o seu Filho perfeito, para que você pudesse ter vida eterna, para que você pudesse ter salvação. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, crianças. Apesar de Deus te amar, Deus, ele não se agrada do seu pecado. E a Bíblia nos diz que o pecado, ele deve ser punido. Mas só Jesus, ele pode trazer salvação para você. Só Jesus pode perdoar os seus pecados. E ele se importa e ama você da mesma forma que Jesus se importava e amava os seus discípulos. Dessa forma, quando Jesus ali foi acordado, Jesus, ele com a sua voz, ele não ficou bravo porque os seus discípulos o haviam acordado. Ele não se importava com aquilo ali. Mas na verdade, imediatamente Jesus se levantou e ele deu uma ordem. Ele disse, acalma-te e emudece. Ele deu uma ordem para que o vento pudesse parar, para que as águas, o mar pudesse, o lago, né, as águas pudessem ficar calmas. Olha só, Jesus estava dando uma ordem. E imediatamente toda a natureza obedeceu à ordem de Deus. Jesus é mais que um super-herói. Jesus tem um verdadeiro poder. Olha que coisa linda. Não há nenhum super-herói que possa fazer isso. Você sabia? Só Jesus pode mandar, pode dar uma ordem à tempestade e a tempestade obedecer. Ele tem poder para fazer isso. Porque Jesus, ele é o próprio Deus. Ele é o Filho perfeito de Deus. E por causa disso, Jesus, ele tem poder também para perdoar os seus pecados, os meus pecados. Jesus, ele é o próprio Deus. Jesus estava junto na criação. Jesus, ele se fez homem. Ele foi um bebê, como um dia você também foi bebê. Ele foi criança, cresceu, se tornou homem. E depois desses milagres que Jesus realizou, ele foi levado por malfeitores, por pessoas más, e o pregaram numa cruz. E ali, pessoal, ele foi humilhado, cuspido, sacrificado. Ele pagou com a sua própria vida o preço pelo seu pecado e pelo meu pecado. Porque Jesus ama você e me ama também. Só que Jesus, ele não ficou morto. Jesus, ele voltou a viver. Jesus ressuscitou e Jesus está vivo. Exatamente por causa disso, ele pode trazer perdão para os seus pecados e perdão para mim também. Na Bíblia há um versículo que diz, sem derramamento de sangue não pode haver perdão dos pecados. Isso está lá no livro de Hebreus, no capítulo 9, no versículo 22, na parte B desse versículo.
Isso significa que foi necessário que alguém pudesse satisfazer a justiça de Deus por causa do pecado que sempre, como eu disse para você, precisava ser punido. Jesus, ele morreu no seu lugar. Então não há ninguém mais que possa pagar o preço pelos seus pecados, a não ser o próprio Jesus. Você confia nisso? E olha só, exatamente porque Jesus pagou o preço pelos seus pecados, ele pode te perdoar. Não há ninguém mais que possa fazer isso. E sabe o que é que acontece depois que Jesus, ele perdoa os seus pecados? Existe um versículo que eu acho brilhante, está lá no livro de Miqueias, no Antigo Testamento, lá no capítulo 7, no versículo de 18 e 19, que diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão? Diz, o Senhor tem prazer na misericórdia e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Olha só, esse versículo tem algumas palavras difíceis, iniquidade, transgressão, mas isso significa pecados. Todas essas palavras têm o mesmo significado, vocês podem entender dessa forma. Isso significa dizer que Jesus, ele perdoa os pecados. E ele não só perdoa, mas também ele esquece e lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Jesus tem todo o poder. E ele pode perdoar os nossos pecados. E pode fazer tudo que ele mandar. Inclusive uma tempestade parar. E olha só, imediatamente a Bíblia diz que o vento e o mar se acalmaram, crianças. Como Jesus é poderoso! A Bíblia diz que houve uma grande bonança, um tempo tranquilo. E foi exatamente depois dessa situação que os discípulos puderam dizer isso. Ficaram maravilhados. E eles puderam dizer, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha só, crianças, que coisa maravilhosa. Em seguida, Jesus vai repreender os discípulos e vai dizer, por que vocês são tímidos? Vocês são homens de pequena fé. Olha só, o que Jesus estava querendo dizer com isso? Jesus estava querendo dizer que ao invés do medo, os discípulos deveriam ter tido fé. Os discípulos deveriam ter tido confiança. Sabe por quê, crianças? Porque Jesus havia dito uma coisa para eles. Havia dito que eles iam chegar no outro lado do lago. Isso significava dizer que a travessia seria certa. É claro que no meio dessa travessia poderiam acontecer problemas. Como muitas vezes você que está me assistindo, criança, você pode parar e pensar, tia, mas eu já confiei em Jesus como meu Salvador. Mas mesmo assim eu estou com medo porque está acontecendo essas notícias ruins. Mas eu quero dizer para você, Jesus, se você já confiou em Jesus como seu Salvador, Jesus quer que você faça exatamente como ele queria que os seus discípulos tivessem feito, que ao invés de medo, que você possa ter fé, confiança que ele está ao seu lado e que ele vai te ajudar. E que nós sabemos que mesmo durante essa travessia, mesmo durante a nossa vida, nós podemos passar por momentos difíceis, mas o Senhor vai estar conosco. E eu quero dizer para você, criança que está me assistindo hoje, que ainda não fez essa decisão, que você, se hoje você entendeu que o seu pecado te separa de Deus e que isso te deixa em perigo, mas que Deus não quer que isso seja assim, que Ele quer que você tenha comunhão com Ele, que Ele quer te dar paz, Ele quer te dar perdão dos seus pecados. Se você crer que Jesus, somente Jesus, Ele é capaz de perdoar os seus pecados, você pode dizer isso para Ele. E você pode fazer uma oração bem simples, simplesmente dizendo, Deus, eu reconheço que eu sou um pecador, mas eu creio que Jesus, o Filho perfeito de Deus, morreu no meu lugar e eu quero receber o perdão dos meus pecados. A Bíblia diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Você pode fazer isso nesse momento. Basta que você faça uma oração simples. E é isso, crianças. Eu queria que vocês pudessem, durante esses dias que nós estamos escutando sobre muitas notícias ruins, pudessem ter a confiança de que Jesus está ao lado de vocês, cuidando de vocês. E para isso não há nada melhor do que nós estudarmos a palavra de Deus, para que nós possamos fortalecer a nossa fé. E eu quero deixar um versículo para você, para que você possa, no meio desse momento difícil, de muitas conversas, de muitos medos, você possa abrir o seu livro, a sua Bíblia, lá no livro de Salmos,
lá no capítulo 27. E eu quero terminar esse momento lendo com você isso. E quero lhe desafiar a decorar este versículo. Quem sabe até colocar um lugar que fique bem visível na sua casa, um local onde você passe sempre, pode ser na porta do seu guarda-roupa, na porta do quarto, onde você achar melhor. E esse versículo diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmo 27:1. Medite nesse versículo, ele vai te ajudar quando você estiver com medo, você lembrar que o Senhor jamais te deixará sozinho. Um grande beijo, espero que vocês possam ter aproveitado bem, ter compreendido a lição. Amém? Vamos orar, terminar esse momento. Querido Deus, te peço, Senhor, que cada criança que assistiu essa lição, que elas possam ter terminado esse momento mais confiantes de que o Senhor estará com ela. E o Senhor ajudará ela a vencer os medos que elas tiverem. Em nome de Jesus, amém.